Fala pessoal, estamos aqui com o Jus Locus Cast, o seu podcast semanal. Toda sexta às 18 horas no nosso canal, né? Toda sexta lá no nosso canal do YouTube. Antes de iniciar aqui e passar para nossos recadinhos para o convidado, vamos dar os nossos recadinhos. Isso aí. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like, o sininho. Vamos primeiro pro YouTube. Vá. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque a gente tá sempre postando nas sextas às 18 horas, mas a gente tem episódios especiais aqui também, né? Exatamente. Que saem ao longo da semana e você tem que estar ligado, porque são sempre bons episódios. Aí sempre trazendo conteúdo de qualidade, né, Gabriel? Exatamente. A intenção sempre é essa, né? Exatamente. E no Instagram, @JusLocusCast. E o pessoal da gente? Qual é o seu? O meu é Vieira Luciano _N, sem gaguejar. Finalmente, né? @GabrielNASSC. Vamos lá, e o convidado hoje, Gabriel? Quem é que a gente traz hoje aqui? Então, vim, terno azul, gravata verde, representando o quê? Direito tributário, né? Boa. E aí, tinha que falar de direito tributário, ninguém mais, ninguém menos que a minha referência acadêmica de direito tributário, que foi meu professor na FONESE, né? Das duas cadeiras de tributário que lá tem. Vai falar um pouco sobre a reforma. Também a gente vai falar um pouco sobre a reforma e a história dele também, que eu tô bem curioso aí como foi que ele entrou no direito. Como ele chegou, né? Como ele chegou no direito, que é uma coisa que eu sempre fui curioso, né? E eu acho que a galera gosta de saber disso também, né? Lá na faculdade não dava pra perguntar, né? E agora é o momento, né? Não, lá na faculdade ele só queria saber dos repetitivos do STJ, das teses firmadas, aí aqui a gente vai dissecar isso aí. Vamos lá, Felipe Mendes, por favor, se apresente. Muito obrigado pelo convite, Gabriel, Luciano, ouvintes. Espero que seja profícuo aqui nosso bate-papo. E sobre a minha história, estava conversando antes de entrar nos bastidores. O meu sonho inicial de adolescente, vamos dizer assim, era partir para a carreira de diplomacia. Era uma vontade que eu tinha, só que sabe como é, né? O pai às vezes fica querendo proteger o filho, não existia curso de comércio exterior, relações internacionais em Sergipe. E aí ele acabou me convencendo a ir para o direito. Como você faz direito, depois faz direito internacional. Ele convenceu? Porque se você for para o Rio de Janeiro, você vai acabar se perdendo naquela cidade lá. Sim. Aí eu acabei sendo convencido. Eu não posso nem dizer que eu me arrependi, porque né, tem coisas que a gente não consegue explicar. Hoje em dia eu consigo entender, né? Os caminhos divinos, vamos dizer assim. É isso mesmo. E aí eu acabei indo pro direito. Eu pensei, qualquer coisa eu faço direito internacional, de qualquer forma, se eu for fazer concurso para Itamaraty, qualquer graduação serve, então. E aí eu entrei na graduação de Direito e no final estagiei 2 anos e meio no contencioso fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe. Sim. Com Eugênia Freire, Flávio Medrado, e Bia Pina, aquele pessoal que alguns deles estão lá até hoje. E aí me formei em 2007 e saindo de lá dizendo, eu sei que eu nunca vou trabalhar com tributário. Isso é correr de louco, esses autos de ICMS também tem um motivo do meu trauma, né? Eu lidava com autos de ICMS, regulamento de ICMS. A pior parte do direito tributário eu lidava ali e assim, acabei ficando um pouco traumatizado. Falei, eu nunca vou entender isso. Ele ficou traumatizado mesmo, porque ele disse que é a pior parte do direito tributário. A pior parte para mim do direito tributário é a parte do ICMS, que graças a Deus vai ser extinto com a reforma tributária. E talvez seja um dos principais fatores de entrave do Brasil, no tal fator do Brasil, né, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte e Telecomunicações, e talvez seja um dos principais impostos em relação ao consumo. Aliás, talvez não, é o principal imposto em relação à tributação do consumo, né? Aí por isso o meu trauma. Eu falei, não, vou atuar na área criminal, fiz OAB em penal, na época era FGV, que aplicava a prova ainda, aí comecei a atuar no penal, ia pro Copecan, saí de lá com o estômago doendo, eu falei, penal na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, minha história foi parecida, né? Só que eu estagiei num complexo penitenciário e aí foi de lá que eu falei, não vou atuar aqui não, vou deixar pra quem se identifica tinha até mais. Vontade, né? Tinha. Mas depois deu uma recuada. Deu uma desanimada. Ô Jota, faça favor pra mim, diminua meu retorno, que agora o retorno aqui estourou. Tá. É o 2, o Jota. O 2, isso. Pronto. E aí, por ironia do destino... Boa, Jota. Por ironia do destino, meu pai tinha uma empresa, uma clínica, meu pai era médico, ele tinha uma clínica que acabou passando por um problema fiscal. Sim. E aí, eu até pelo estágio que eu tinha na PGE, eu tinha aquela noção que aquele problema ia perdurar alguns anos.
E aí eu falei, não, eu sou advogado recém-formado, mas eu já sou advogado, eu preciso ajudar meu pai. Eu falei, pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pós em Direito Tributário. Não queria, mas vou fazer para te ajudar, e nem que seja para assessorar o advogado que você vai contratar, para poder entender. E aí acabei fazendo a primeira pós que fiz na antiga LFG, Luiz Flávio Gomes, né? Professor Sabag, e foi um momento que eu me apaixonei pelo Direito Tributário. Fiquei assim, totalmente aficionado de assinar revista Dialética Direito Tributário, de comprar livro, enfim, de pesquisar com frequência o tema. E por sorte também, nessa época, lá na 20ª vara, que é a vara da execução fiscal, né, 20ª e 22ª, né, mas a princípio na 20ª, tinha uma portaria convocando defensor dativo para atuar lá apenas no fiscal. Sim. O que pra mim que tava começando ali, né, na pós, foi uma bênção, assim. Eu falei, vou me cadastrar nisso daí, vou poder, né, exercer, né, uma prática e ainda ser remunerado pelo Estado, né. Local de aprendizado mesmo, na foi prática, um aprendizado, né, maravilhoso, assim. Foram mais de 10 anos como defensor dativo lá, depois eles nomearam defensor público, mas nos processos que eu já tinha sido nomeado, fui mantido. Você permaneceu. E acabei, né, pegando muita prática nesse período aí. E de lá pra cá, minha vida, se eu pudesse atuar tributo aqui, acho que já dava, porque acho que as pessoas olham para mim e já associam a tributo hoje em dia, assim, né? Principalmente os advogados, os colegas advogados, e muitas das minhas atuações vêm por indicação de colegas de contadores, assim, e a gente percebe que o direito tributário ele está em ascensão, né? Ele, se você pegar, a gente estava falando de OAB, né? A gente participou da OAB em 2016. Essa época aí a comissão de estudos tributários, geralmente as reuniões tinham 10, 15 pessoas no máximo. Hoje eu escuto falar, não estou mais participando, mas eu escuto falar que tem 30, 40. Então, assim, o interesse pelo direito tributário aumentou demais, principalmente depois do Juizado da Fazenda Pública, né, do próprio CPC de 2015, que trouxe aquele escalonamento dos honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, que ainda até hoje está, né, nessa discussão do tal do arbitramento. É uma matéria que sempre, em verdade, ela sempre vai estar em evidência, né? Você nunca vai ser deixar de ser moda. Né? Não tem como, né? E aquilo que ali o Marbalheiro falava, né? O direito tributário é o direito poliédrico, né? O direito que ele faz uma analogia com o poliedro, que é aquela pedra fundamental que recebe influência de luz por todos os lados. Se você parar para olhar, a sentença trabalhista constitui tributo, constitui contribuição previdenciária. O direito penal conecta ali na parte de crimes tributários. O direito administrativo, teoria dos atos administrativos, é totalmente aplicável no processo administrativo fiscal, as nulidades dos atos. Constitucional, controle de constitucionalidade, é muito aplicado no direito tributário, internacional, tratado de tributação. Então a gente percebe que o direito tributário está em todos os lados, né? A população passou a se interessar mais agora, depois da história das companhias da Shine, da reforma tributária, mas o fato é que, como diria, né, a máxima lá, né, esqueci agora do Abraham Lincoln, né, que dizia que só tem duas certezas na vida, que é a morte e os impostos, né? Isso aí você já nasce já respirando ali, aqui na luz já tem o ICMS na energia elétrica ali, não tem como fugir da tributação. Onde o Estado está presente, o tributo também vai estar, é inevitável. E assim, uma dúvida que me vem é por que você decidiu dar aula? E assim, como é que você enxerga a sua aula? O que é que você, quando você está lá na cadeira de Direito Tributário 1 e 2, o que é que você passa para os alunos? Você tem uma missão, assim, qual é a sua missão dando aula? Então, eu estava até comentando também nos bastidores, de forma bem breve, eu cheguei na academia via OAB também. Quando falo via OAB, o começo foi participação em palestras, em seminários, congressos na OAB, e aí, num desses eventos, que foi um evento sobre advocacia tributária, o professor Matheus Brito Meira, que é procurador do município de Aracaju, me convidou para participar representando a advocacia sergipana. Ele chamou Josiane Minardi como representante, né, de nome nacional, me chamou. Foi uma surpresa maravilhosa para mim em 2019. Eu aproveitei, né, a oportunidade, me preparei e acabei me saindo bem na palestra. E depois daí, aí, acabei sendo levado à docência. O próprio Matheus falou, você não quer dar aula não, tal. E de 2020 para cá, na verdade, desde 2019, eu comecei a dar aula na pós da Amadeus, na pós de Gestão Fiscal e Planejamento Tributário, e em 2020 entrei na FANES, estou lá até hoje. Estava lá ontem, né? E também na pós da UNIT, já em 4 oportunidades, né? Já dei aula na pós da UNIT, e assim, a sensação de estar na aula
É uma sensação de digamos assim, deixar uma semente aí, deixar algo que seja imaterial, né? Vamos dizer assim, né? Porque se você for olhar do ponto de vista do aspecto material, não estou reclamando não com o meu empregador, mas a gente sabe que no Brasil os professores não são valorizados financeiramente, né? Mas os ganhos indiretos, quem você conhece, estou aqui, conheci Gabriel, foi meu aluno, até aluno que acaba virando cliente, tem aluno contador, mas assim, eu acho que talvez o maior ganho é você olhar e trazer assim, possibilidade de futuro para aquelas pessoas. Né? Então eu estava numa sala lá, eu estava aqui pensando, meu Deus, eu vou falar só de teoria ou eu vou falar das possibilidades que o direito tributário pode trazer ali na vida de um aluno ali que às vezes tem uma família que precisa, e pode ser que o direito tributário alavanque, né, essa família. É uma coisa que eu perguntei, só rapidinho, eu perguntei justamente porque como seu aluno eu enxergava muito a sua aula como um aprofundamento da prática. O que quando a pessoa está lá advogando, o que é que ela pode aparecer na frente dela e como é que ela pode resolver aquilo, que vai muito além dos fundamentos da matéria de direito tributário, né? Foi por isso que eu perguntei. Realmente é uma missão para você, né? Deixar isso, né? Isso, é uma coisa que se retroalimenta, né? Se você for para pensar, a prática ajuda na teoria e vice-versa, né? A gente vai estudando semestre a semestre, se a reforma tributária mesmo, estou sendo obrigado a estudar até hoje, né? Na verdade, até hoje eu vou passar anos estudando aí para poder entender, mas essa questão da prática, eu acredito que, assim, não estou dizendo que os professores que não atuam na prática não possam ser bons professores, mas eu acho que o professor que atua, ele tem uma visão diferenciada do fenômeno. Por exemplo, você vai lá ensinar o princípio da legalidade, na teoria é uma coisa, na prática é interessante que você mencione que o Supremo tem alguns precedentes que relativiza ao permitir, por exemplo, a aplicação de alteração de coeficiente de alíquota de PIS e COFINS de instituição financeira por meio de decreto do Poder Executivo. Aí a gente aprende o princípio da anterioridade, que o tributo não pode ser cobrado, né, antes do exercício seguinte ao qual ele foi instituído ou majorado. Aí vem o STF, ano passado, com aquela história do ICMS diferencial de alíquota, que foi publicado em 4 de janeiro. Ele falou, não, mas aqui foi 4 de janeiro, teve isso, teve aquilo. Então, assim, dá pra passar, essa visão da teoria e da prática é importante, porque às vezes você não pode romantizar demais. A gente, com muito tempo de advocacia, né, com um bom tempo de estrada, às vezes a gente fica um pouco desiludido. Né? Mas esse é talvez o ponto de atenção para o advogado já com tempo de carreira. Você não pode ser apaixonado demais de achar que o judiciário vai ser aquela coisa de cumprir estritamente a Constituição, mas ao mesmo tempo você não pode desanimar, porque eu falei na sala de aula isso ontem, olha, a gente sabe que essas distorções interpretativas existem, ou conjunturais, né? Mas o fato é que se você consegue, né, absorver aquele conhecimento na área tributária, se você tem um conhecimento bom do sistema tributário nacional, a parte constitucional, do CTN, da parte processual, você já consegue, como eu falo, brincar, já consegue fazer uma defesa, já consegue levantar alguns argumentos, porque no final das contas, as pessoas têm muito essa ideia de que o direito tributário é muito complexo, mas se você for parar para analisar a jurisprudência, a maioria das decisões são questões simplórias, são questões de constitucionalidade, são questões de nulidade de lançamento, são questões que não têm maiores complexidades. O pessoal associa muito o direito tributário à contabilidade. E, na verdade, apesar de ter a intersecção, não tem como não ter, o objeto é bem distinto, né, da contabilidade. Né? Trata da mesma matéria, tributo, mas o objeto da atividade do contador não é o objeto do advogado tributarista. Tem muito advogado tributarista que é contador e vice-versa, mas vou dar um exemplo. Se você é contador e você detectou que um tributo é inconstitucional, você pode deixar de efetuar aquele lançamento lá na escrituração contábil? Não pode, porque administrativamente, aquela história da reserva de jurisdição, somente o judiciário pode declarar um tributo, uma lei inconstitucional. Então, são esses fatores. Às vezes o advogado obtém uma ordem no mandado de segurança para recuperar um tributo, mas para efetivar na prática precisa retificar as escriturações, ele precisa do contador. É assim, um precisa do outro, mas são atividades bem, digamos assim, divididas, claro, essas zonas de intersecção, se você entender, quanto mais você entender um do outro, a comunicação vai fluir melhor, mas no geral... Dois pontos que você falou aí que me chama a atenção. O primeiro é a pessoa que tem a prática quando vai dar aula, né? E aí, muitas vezes, quem tem a prática não se vale disso para dar aula, fica só naquela parte teórica. E eu entendo que a forma como você faz, né, que Gabriel já tinha me falado isso,
É a forma como você faz, ela agrega valor, entendeu? E agrega valor não só ao conhecimento do aluno, mas agrega valor também na intenção do aluno do que ele vai ser quando sair da faculdade, né? Ele começa a criar uma visão de que eu posso ser advogado, porque, né, o professor lá me falou que a advocacia é dessa forma, entendeu? Isso vai criando no aluno. Eu achei bem interessante. E a segunda coisa que você falou é em relação à prática na própria advocacia, né? Que muitas vezes o advogado ele vai para um idealismo demais e aí termina se frustrando e a queda é maior. Então eu acho perfeito quando você diz, vai se frustrar, entendeu? Então qual é o ponto? É o equilíbrio, né? Entre você ter esse ideal, mas você também conhecer a realidade e conseguir combater essa realidade de uma forma, né, mais prática, mais objetiva, mais forte, mais firme, com a teoria também, para tentar trazer a teoria para a prática, né? E aí eu achei bem interessante esses dois pontos que você trouxe. E o preparo teórico é o que faz, eu percebo isso, né? Assim, pelo menos na área tributária eu percebo que, assim, eu estou longe de ser quem eu queria ser profissionalmente, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Boa, né? Você vai se misturando com os melhores, você fala, rapaz, eu preciso comer muito feijão com arroz ainda. Né? Por exemplo, contabilidade mesmo, o tributarista que entende de contabilidade com mais profundidade, é inegável que ele vai se tornar um melhor tributarista. Sim, claro. Né? Que ele vai poder visualizar o fenômeno do ponto de vista contábil. Mas o judiciário, assim, né, às vezes a gente percebe que a gente consegue impor, né, o respeito pela sua história ali, pela bagagem. Quando eu falo sua história, o lado bom da advocacia é que a história fica, né? Sim, os processos ficam lá, são arquivados, mas fica lá o registro histórico de jurisprudência, às vezes casos emblemáticos. Assim. Eu participei aqui em Aracaju, teve um julgamento que foi, para mim, foi emblemático. Do ponto de vista pessoal, foi esse caso que eu falei da empresa do meu pai, que acabou sendo anulado, foi o que salvou lá a empresa dele. Mas no tribunal, eu lembro que o tribunal acabou declarando nulo, porque no Código Tributário de Aracaju dizia que a intimação tinha que ser pessoal e não por via postal. Lembra dessa história? E aí, o que é que acontece? Foi anulado por uma bobagem, uma nulidade formal. Sim. Mas volte a repercussão disso. Depois que o tribunal julgou, no ano seguinte, em menos de um ano, a Câmara do Município de Aracaju já tinha alterado a lei para acabar com essa história de intimação pessoal. Então, assim, às vezes, né, a atuação do advogado acaba gerando, né, o chamado efeito backlash, né, você que é bom nessa parte de constitucional, acaba fazendo com que influencie até mesmo na própria legislação mesmo. A gente foca muito no contencioso, eu atuo mais contencioso, né? Na verdade, assim, a minha raiz é o contencioso, é defesa de autodifração, embargo, execução fiscal, esse tipo de coisa. Mas a gente percebe que os advogados tributaristas que atuam mais com a parte consultiva, ele tem que ser mais preparado ainda. Exatamente, concordo. Porque no contencioso você é ali, você pega, tem ouvido, né? E no consultivo não, você é ouvido, você não pode errar ali, porque se você der uma consultoria errada e gerar uma autuação, complica muito mais. Já o contencioso não, o contribuinte já está ali com um problema e você vai tentar achar alguma falha e que por via de oportunidade, assim, é bom mencionar que as pessoas, até os advogados mesmo, alguns, né, que não têm conhecimento da parte tributária, tem a ideia de que todos os lançamentos são inquestionáveis, todos os autos de infração são inquestionáveis, a Receita Federal não erra porque é o robô, o algoritmo mais famoso do mundo, ou mais moderno do mundo, mais famoso, um dos mais famosos, né? Mas assim, na verdade, o que eu percebo na prática já? O que eu já percebi na prática? Muitos erros vêm dos próprios robôs. Os robôs vão lá e captam, por exemplo, informes de rendimentos, mas não consideram informações que não foram captadas pelo sistema. Sim. Então, assim, às vezes o robô parte de presunções que acabam gerando autos equivocados, mas no geral acerta, né? Não tô também. Né? Você falou uma coisa legal aí, que a advocacia preventiva na área tributária, ela é muito mais tensa, delicada, né? Muito mais delicada, né? Porque você imagine fazer um parecer para aquela empresa ou para aquela instituição, enfim, e aí a empresa começar a fazer os lançamentos ou de acordo com aquele parecer e mais à frente vier uma auto de infração, uma interpretação diferente do que você colocou. Isso é bem delicado, né? E aí vem a parte do estudo, né?
vamos estudar ainda mais para poder chegar a isso, né? E a advocacia de contencioso é isso, é trazer, achar a solução daquele negócio. E na esfera tributária a gente tem algumas situações que você às vezes não consegue entender, né? Por exemplo, saiu uma decisão recente do STJ, a título de exemplo, não é repetitivo não nem nada, mas assim, o STJ entendeu que o precedente jurisprudencial do CARF, que é a instância máxima da Administração Tributária Federal, é como se fosse o STJ do Contencioso Fiscal Federal na Receita Federal, DRJ, depois subindo vai para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O STJ recentemente entendeu que uma jurisprudência do STJ, do CARF, que seja favorável ao contribuinte, não gera nesse contribuinte o legítimo direito de lançar o tributo conforme essa jurisprudência. Entendi. Peraí. Que doideira, né? A instância máxima da Administração Tributária Nacional tem a jurisprudência dizendo, olha, você pode efetuar o lançamento dessa forma. Aí o STJ, depois, ao analisar um caso de um contribuinte que tinha sido autuado por seguir a jurisprudência, não vou falar da Receita Federal, porque já é uma outra instância, mas assim, do órgão máximo da instância federal, não geraria o legítimo direito de efetuar o lançamento daquela forma. Isso é um pouco esquizofrênico, é um desafio inseguro. Esquizofrênico. Peraí, totalmente esquizofrênico. Tem situações que você tem jurisprudência administrativa favorável e judicial contrária. Como assim? Ou o inverso. Até nisso você tem que pensar no consultivo. Peraí, esse tributo vamos economizar, vamos arriscar? Depende, né? Você tem que olhar, às vezes até se você opta pela via judicial pode ser um erro. Sim. Porque pela via judicial a jurisprudência não lhe é favorável e na via administrativa é esse tipo de coisa que vamos ver, né, como é que o comitê gestor com a reforma tributária que vai ficar, né? Termina gerando uma instabilidade, né, emocional. É por isso que eu digo que para você ser empresário no nosso país, com a carga tributária que a gente tem, com essa instabilidade que a gente tem, é bem difícil, é muito difícil. E essa é uma das expectativas que se tem em relação à reforma tributária, né? A simplificação, né? A questão da legislação. A gente tem hoje, né, 27 entes estaduais, né? Contando com o DF, e 568 municípios, se juntar Brasília e Noronha é considerado cidades, eu nem sabia disso, cidades análogas, alguma coisa assim. 570 municípios, cada um com sua autonomia legislativa. Então, assim, imagine um estrangeiro que quer investir no Brasil, que está acostumado com o IVA no mundo inteiro, mais de 90% dos países adotam IVA, e chega aqui, tem que lidar com o ICMS. É uma coisa assim, desestimuladora. Eu até tive um cliente francês que tem uma empresa na Barra dos Coqueiros, ele acabou indo para São Paulo, porque tinha mais simplificação, mas uma das coisas que desanimava totalmente ele investir no Brasil era justamente o ICMS. O ICMS é um imposto, por natureza, altamente prejudicial ao país e assim, por conta da complexidade, por conta do fato de que cada estado, por mais que se tenha uma lei geral, né, a lei Candia, a lei complementar 87/96, cada estado tem a sua autonomia ali material em vários pontos, né, não vou dizer em alguns pontos. E aí, não bastasse isso, a gente tem na parte de serviço os municípios, né, cada um também com sua autonomia. Aí você vai de um município para outro, de um estado para outro, já muda a lei, já muda a interpretação jurisprudencial, o estado entende que certa mercadoria gera direito a crédito, outro não, enfim, se é o crédito físico ou não, esse tipo de discussão que faz com que a gente viva um verdadeiro caos tributário. Eu diria que os comerciantes no Brasil são heróis, né? Porque realmente. É uma das coisas assim, eu dou graças a Deus por ser da área de serviços, porque a tributação é bem mais simples. Você compara ISS e ICMS, é muito mais simples, não tem nem como comparar, né? Agora, comerciante, sinceramente, e aí é um dos pontos de atenção. Eu já vi muita empresa quebrando por falta de informação em relação à questão das obrigações tributárias acessórias. Só para o ouvinte entender o que seriam as obrigações tributárias acessórias. São as obrigações que não implicam no dever de pagar o tributo. São obrigações de fazer, não fazer, prestar uma informação, enviar uma escrituração, colaborar com o fisco de alguma forma, agindo de alguma forma. E aí o que acontece? Muitas vezes o contribuinte não sabe que tem essa obrigação. O contador deveria saber, mas errar humano como diz a história. E aí, às vezes, ele está lá pagando o imposto, está com o ICMS, estou com o meu ICMS em dia, estou pagando lá a minha guia certinho, sem sonegar nada, de repente se depara com auto de infração de R$1 milhão, exarado pela Cefaz. Aí quando você vai olhar a auto de infração,
multa de descumprimento de obrigação acessória. E por que tão alto o valor? Porque eles atrelam ao valor do imposto. Aí, olha que situação, né? Que eles subentendem que já houve algum tipo de fraude ali e já atrelam o valor. Só que não tem se o imposto foi pago, né? Exatamente. Como é que tem fraude se o imposto foi pago? Mas o fato é que as multas são vinculadas ao valor da operação e aí numa dessas situações não é nada surpreendente se a empresa optar por fechar as portas ou mudar de CNPJ, esse tipo de coisa que o pessoal acaba fazendo, né? E lidar com esse tipo de situação, aí... Inclusive, só a título de informação, o STF, eu falei que não ia falar de repercussão geral nem de repetitivo, mas tem uma repercussão geral. O STF já assentou a matéria de multas, né, em vários pontos. Já disse que multa fiscal não pode ser mais de 100%, multa moratória não pode ser mais de 20%, mas um dos temas que o Supremo ainda não julgou, tem uma repercussão geral que vai avaliar esse tema, é justamente o limite das multas por descumprimento da obrigação acessória. Que não é só uma realidade sergipana, não. Isso aí é no Brasil inteiro. É uma coisa assim, surreal. E já tem um voto do ministro Dias Toffoli que ele faz uma proposição interessante. Eles acabam legislando, né? É verdade. Ele faz uma proposição no seguinte sentido: olha, a gente tem que considerar os antecedentes fiscais desse contribuinte. Sim. Parecido com o criminal, antecedentes criminais. É um contribuinte que é um bom contribuinte ou é um contribuinte que vive sonegando, que já tem vários autos? Isso daí pode ser levado em conta. Outro fator que deve ser levado em conta: o tributo foi pago ou não pago? A depender se foi pago ou não, a multa pode ser maior ou menor. Então, o voto de Toffoli é bem interessante, mas claramente legislando, regulamentando, né? Então, é isso que eu ia falar. É um voto interessante, mas é perigoso, né? Porque traz um subjetivismo sem tamanho, né? Exato. Tem uma margem para subjetividade, sim. Mas assim, pelo menos, eu diria que é menos pior, né? Tem alguns dados objetivos. Sim. Por exemplo, um tributo pago, se a obrigação principal está cumprida ou não, né? Se é um contribuinte que tem bons antecedentes fiscais, vai ter uma colher de chá a mais, né? Esse tipo de coisa, né? Que nesse aspecto eu acho até justo, né? Que você considere os antecedentes fiscais. Eu concordo. Quando você falou aí, eu concordo. E deveria ser assim. Agora é perigoso, sabe? É perigoso. Porque essa história de antecedentes fiscais, às vezes o contribuinte recebe a infração sem má fé, né? Eu lembrei de uma situação aqui. Eu já atuei numa situação na Receita Federal e que o contribuinte tinha feito várias retificações. Qual o problema de fazer retificação? Nenhuma. Sim. Ele está tentando ajustar, né, ali o registro da norma individual do tributo ali, né, no caso concreto. E aí, na decisão, o auditor mencionou: olha, o fato de o contribuinte ter realizado várias retificações significa que ele estava tentando fraudar o fisco. Peraí. Você pode inverter a presunção. A presunção está errada. Então, é esse tipo de coisa. Os antecedentes fiscais devem ser usados, mas assim, por outro lado, a gente tem que saber quem está no Brasil, né? Não está na Suíça, né? A gente tem, feliz ou infelizmente, feliz para os profissionais da área tributária, falando até de uma forma um pouco egoística, né? Porque assim, tem trabalho, tem, né, os autos aí todo dia sendo lavados, mas do ponto de vista social, solidário, né? Interessante, né? É uma coisa assim, né? Que... Falando em social, né? Aí já partindo para um outro assunto, só também para fechar isso, essa é a aula de Felipe. É uma aula de Felipe. É uma aula prática, né? Quem é aluno dele quiser ser tributarista, brother, já tem um caminho, né? Trilhado, né? Reforma tributária, né? Muito claro para seguir, viu? E eu falo porque eu já usei coisas assim que eu vi na sala de aula, de forma assim, mencionou simples, da prática aconteceu assim, sim. Massa. E usei já. Tema 1012 do STJ. Dando de cabeça, uma das situações, né? Boa. Mas enfim, falando de social, você mencionou aí que para o contexto social não é bom, né? E qual é o contexto social que vem a reforma? Vamos entrar nesse ponto aí que eu acho interessante a gente falar sobre isso. Eu diria que a gente falar do contexto social, talvez tivesse que pular alguma etapa para poder explicar pelo menos o básico do que a reforma faz, que é acabar com 5 tributos para criar, dizem que 3, na verdade são 4, enfim, vão ser extintos. Na verdade, a reforma tributária é a reforma tributária do consumo. A gente teve alguns impostos que foram afetados, que são impostos de natureza patrimonial. O IPTU teve uma pequena alteração, o IPVA também passou a englobar embarcações aeronaves e trouxe algumas imunidades, e TCMD também sofreu algumas alterações, como a obrigação de progressividade, mas o suprassumo, né, o objetivo central da reforma é alcançar o consumo, diminuir, né, na verdade não é diminuir, é simplificar
o recolhimento ali, né, no consumo, né? E aí, quais são os tributos que incidem sobre o consumo? IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. E aí, vão ser extintos o ICMS e o ISS, o ICMS estadual e o ISS municipal, para dar lugar ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto que traz, né, um dado histórico, né, um fator histórico, que é o primeiro imposto da história do Brasil que tem a competência compartilhada. Porque até então, a gente tinha lá a partilha das competências tributárias, cabe à União isso daqui, aos estados esses impostos, aos municípios aqueles. Agora a gente passa a ter um imposto de competência compartilhada dos estados e municípios do DF. A União não participa dessa gestão, né? É uma coisa totalmente inédita, a ponto de a doutrina falar que a gente está diante de um novo sistema tributário nacional totalmente refigurado ali, né? Reconfigurado. Então, assim, no lugar dos impostos ICMS... Felipe, me tira uma dúvida aqui, e aqui é bem... de quem ainda não olhou nada dessa reforma aí. Quando você fala dessa competência compartilhada entre os estados, e aí eles vão juntos... Como é que funciona isso? Porque na minha cabeça aqui deu um tilt. Na sua cabeça, na cabeça de Roque Carrasa, na cabeça de Paulo de Barros Carvalho, dos maiores tributaristas do Brasil, então eu ouvi isso na boca dele no Congresso de IBET em dezembro, que todo ano tem um maior Congresso tributário, falando assim, a reforma tributária é totalmente inconstitucional, porque viola ali a autonomia. Eles fizeram um jeito de manipular isso daí, dizer, não, os estados e os municípios continuam com o poder de ter suas próprias alíquotas ali, como se fosse alíquota suplementar, né? De mexer nessa faixa de alíquota. Mas, no geral, é uma coisa que é difícil entender, porque, é uma competência compartilhada, e quem é que vai gerir? Qual a procuradoria que vai cobrar ali, mediante a execução fiscal? A do estado ou a do município? E quem vai julgar o contencioso? E aí a solução que eles encontraram... São vários questionamentos que aparecem, né? Vários. E a solução que eles encontraram foi criar um comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Esse órgão de caráter supranacional, ele vai exercer a função judicante, executiva e administrativa. Ele vai editar o seu próprio orçamento, ele vai editar as leis aplicáveis ao processo administrativo fiscal e ele vai julgar. Então, assim, é um órgão com um superpoder. Alguns brincam, né, que o comitê gestor é mais poderoso do que o próprio STF, porque pelo menos parece. A gente não sabe como é que vai ser na prática, né, mas assim, o fato é que a solução encontrada foi a criação do comitê gestor, né. Até lembrei de um evento no AB, o procurador do estado, Paulo, esqueci o sobrenome dele agora, que é candidato a prefeito de Aracaju. O doutor Paulo estava dizendo, eu não me sinto subordinado ao comitê gestor, eu sou procurador do estado. Guedes, não? Não, Guedes. Paulo Guedes eu sei quem é esse Paulo. Esqueci agora o Paulo. Sei quem é Paulo. Que é candidato a prefeito agora. Ele estava dizendo, eu não me sinto subordinado ao comitê gestor, eu sou servidor público estadual, sou vinculado ao estado de Sergipe. Sim. E aí como é que vai ser? E se eu discordar de uma decisão do comitê gestor? E esse comitê gestor vai ser ligado aqui à União, o Estado, a quem, né? Vai ser presidido pelo ministro da Fazenda e os secretários vão participar, e vai ter representante dos municípios, vai ser aquele... Vai ser meio, me parece assim, mix, à primeira vista, vai ser um pouco inviável de fazer as coisas funcionarem dessa maneira aí. Na prática, é uma das maiores, digamos assim, expectativas, desafio, né? Essa questão do comitê gestor. Você concentra o contencioso lá e você vai ter que, para litigar, ir a Brasília, esse tipo de coisa, né? Alguns falam que o comitê gestor do IBS, ele acaba sendo um misto, né? Eles pegaram lá o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que hoje é responsável basicamente por editar os convênios de ICMS para permitir benefício fiscal, para redução de bases, tipo, autorizações para os estados, né? Basicamente essa função, um órgão que provavelmente vai ser extinto, né? Que o ICMS é extinto, mas eu também não vi ninguém falar sobre isso, mas tende a ser extinto o CONFAS, e também a gente tem, atualmente não, né? Já tem mais de 20 anos o Comitê Gestor do Simples Nacional, né? O CGSN, né? Então, assim, alguns falam que o Comitê Gestor do IBS é como se fosse um misto do Comitê Gestor do Simples Nacional, no sentido assim, vai ter, né, alguém lá editando as normas regulamentadoras, como resoluções, esse tipo de coisa. E, do ponto de vista também, né, a diferença, na verdade, vai ser que ele vai exercer atividade judicante, né? Então, centraliza um pouco, né? Centraliza demais. E aí eu acho um pouco inviável
assim, da máquina pública desenvolver todas essas funções concentradas num lugar só, enfim, né? E ainda tem essa questão de fiscalização, né? Quem é que vai fiscalizar e cobrar os tributos? É a Cefaz ou são as secretarias de finanças dos municípios ou da fazenda, né? Enfim. A gente tem essas arestas que estão sendo discutidas lá no projeto de lei regulamentadora da reforma tributária, que, como eu estava dizendo antes da abertura, o presidente do Congresso, Pacheco, disse que só a reforma tributária, né, a parte da regulamentação, né, a parte infraconstitucional, só vai ser votada depois das eleições. Ou seja, grande chance de virar um ano e a gente não ter essa regulamentação, que não adianta a gente ter só a parte constitucional, que já é a maior emenda da história do Brasil. Sim. Já é gigante, né? Você entender a parte constitucional já é de bom tamanho. E a gente vê aí com um texto regulamentador que tem mais ou menos 500 artigos. A gente precisa entender porque 2027, né, já começa, né, 2026 já começa uma transição ali, né, para um novo sistema que a gente vai passar por um período de transição até 2033, no qual a gente vai conviver com os dois sistemas. O contador vai ter que estar recolhendo ICMS, IBS, ISS, IBS. E aí, uma das coisas que o Constituinte Reformador teve o cuidado de fazer, o pessoal fala, a reforma tributária implica em aumento de carga. Minha opinião é que sim, mas assim, no bojo da reforma, eles encontraram um mecanismo da neutralidade que visa o seguinte, olha, com base em dados econômicos e financeiros, do próprio Receita Federal, do IBGE, enfim, o objetivo da reforma não é aumentar a carga tributária, e esse período de transição vai servir justamente para isso, para equalizar, para quando chegar lá em 2033, os novos tributos não implicarem em aumento de carga. Então, assim, se teve um aumento da arrecadação, dá uma neutralizada, né? Esse período de transição vai ter essa serventia também, né? O objetivo, dizem, que é para não ter aumento de carga. Mas o aumento de carga vai vir, não vai ser por meio do IBS, vai ser por meio, claro que pode vir por meio do IBS, principalmente para alguns setores. Mas o maior receio da reforma tributária é o imposto do pecado, o imposto seletivo, né? Que a princípio, alguns dizem que veio para substituir o IPI ele é extinto, mas é mantido na Zona Franca de Manaus com alíquota zero, uma coisa totalmente a brasileira, né? Mas o maior gargalo da reforma é o imposto seletivo, apelidado imposto do pecado, porque se vendeu a ideia de que esse imposto, ele, na verdade, na Constituição está dizendo que ele deve incidir sobre atividades nocivas à saúde e ao meio ambiente. Só que aí entra a história da subjetividade, né? No projeto lá, aí já tem o que a gente já sabe, né? Fumígenos, bebidas alcoólicas. Foi por isso que eles o que eu encontrei na internet sobre se vendeu a ideia de que esse Eu vou dar uma dica a você, jovem advogado. Se ligue, jovem. Se especialize em direito tributário, porque nos próximos 10 anos vai ser muito trabalho para você. 10 é pouco. Porque, na verdade, a reforma tributária só acaba por completo em 2070. A gente tem dispositivo que prevê, né, uma transição para a questão de fundo de compensação de repasse que vai até 2070. Meu Deus do céu. Mas assim, o supra-sumo é na próxima década mesmo. Sim, sim. Assim, me assusta 2070 porque eu espero de coração que o nosso país esteja em outro patamar em 2070, o contexto seja totalmente diferente. Que se a gente se manter nisso até 2070 tem alguma coisa errada. Então, aí a gente vai entrar em outra discussão que não vale a pena não. Vamos voltar aqui pro imposto do pecado. Para a reforma tributária, para... E aí, o que você está achando? Eu estou achando assim... Então, falando, né, assim, sendo bem pragmático, né? Ouvindo, a gente já conversou com um outro advogado aqui, amigo nosso, né, que também da área tributária. Você está aqui hoje falando da reforma. E eu vejo assim, tem muita coisa a ser superada antes dessa reforma ser aprovada e enfim. Esse período de transição me assusta muito, né, porque a gente vai ter aí muitas falhas nesse período de transição e muito trabalho para os advogados. Por um lado, para a classe, vamos dizer que é positivo, né? Mas, assim, em termos sociais, em termos empresariais, para as empresas, vai ser muito custoso, entendeu? E aí eu tenho medo da economia.
entendeu? Eu acho que o reflexo disso na economia é muito perigoso. E aí a gente vai ter que estar acompanhando mesmo, né, Felipe, estudando muito, para passar para a gente aqui o que é que está acontecendo e tal. A parte operacional, a Receita tem vendido a ideia, a Receita e os órgãos fazendários têm vendido a ideia de que o sistema vai ser simplificado para facilitar o lançamento ali, né? Mas eu também acredito que não vai ser tão facilitado, não, se tratando de Brasil, né? Realmente, esse medo, ele é justificado mesmo, realmente, assim, tem quase uns 10 anos aí, né, de um período cinzento, né, que vai ficar ali meio esquisito, né? Eu acho que um ano de transição vai ser bem complexo, bem complicado, e depois vão vir os resultados, as ações, né, enfim, que podem gerar a partir disso, dessa mudança. Mas vamos aguardar aí para ver, né? E você perguntou do aspecto social, né? Então, eu comecei a contextualizar e não falei nada do aspecto social, mas a reforma traz algumas novidades, né, nesse sentido, né? Uma delas é a instituição do apelidado cashback, né, que é o contribuinte que comprovar que se enquadra como baixa renda, na verdade já tem até um cadastro que vai ser usado, né, que é o CAD único, né, que é o cadastro que é usado para... O pessoal do previdenciário aí conhece bem esse cadastro, né? Que vai ser o que vai amparar esses cashbacks. E a gente tem situações como, por exemplo, fatura de energia elétrica, se tratar de um contribuinte que seja de baixa renda, ele já vai ter o cashback na própria fatura ali. Já vai diminuir o valor da fatura, né? O maior desafio vai ser em relação às mercadorias em geral, né? Porque a gente tem lá o cashback limitado para algumas situações, né? Mas esse é um dos mecanismos que se procurou, né, para neutralizar essa história de que a tributação do consumo não identifica a capacidade econômica, você poder restituir, seja direto ali na fatura ou então mediante um cadastro. Esse é um dos pontos. O conceito, né, de baixa renda permanece? Então, aí é uma das coisas que está em discussão, mas provavelmente vai ser utilizado o mesmo conceito. Eu não sei se vai ser utilizado o conceito previdenciário, né? Porque previdenciário já diria que é mais a questão de miserabilidade, né? Que já é um pouco mais profundo, né? Mas é uma das coisas que estão em discussão. Deve ter alguma coisa de proporcionalidade aí. E setores essenciais como saúde, educação, eles vão ser beneficiados, vão ter uma alíquota reduzida em 60%. Setores de serviço, agente, advogado, engenheiro, arquiteto, médicos, os autônomos vão ter uma redução de 30% quando eu falo uma redução em relação à alíquota geral, né? Que se estima que fique em 26,5%. Né? E até, a gente está no programa de advogados, né? Até para poder justificar, né, a parte da tributação dos serviços, que muitos se falam, a tributação dos serviços vai aumentar. Eu acredito que vai aumentar sim. Mas tem um detalhe que é o seguinte, né? Os profissionais liberais, não só os advogados, né? Arquiteto, médico, engenheiro, enfim, os autônomos, psicólogos, eles fazem jus desde 1968. Tem um decreto-lei 406 de 68, na época do CTN, né, do ano depois ali, né, no contexto da criação do sistema tributário, que veio em 65, uma emenda constitucional de 1865 estabeleceu o sistema tributário nacional, que está até hoje, né? Essa nova reforma daí, o CTN foi mantido, mas o fato é que a reforma acaba, né, digamos assim, de algum modo voltando para esse momento ali de 65, porque foi nesse momento que surgiram o ICM, né, o antigo ICM, que ainda não era ICMS. Então, em relação à tributação dos advogados, como eu estava dizendo, lá no Decreto-Lei 406 de 68, a gente tem direito ao chamado ISS fixo, né, que é uma alíquota fixa, né, que independe do seu faturamento, do preço do serviço prestado. Você tem lá um escritório de grande porte e ele pode faturar, sei lá, 1 milhão, 10 milhões, 6 milhões, 100 milhões e o tributo vai ser, a princípio, né, o mesmo. Quando eu falo a princípio, porque tem fatores que podem ser levados em conta, como quantidade de sócios, esse tipo de coisas. Mas ele é fixo, né? Você pega um grande escritório aqui que não esteja no Simples, né? Que no Simples o ISS é recolhido por dentro ali da cota única, né? Mas se for pelo lucro presumido, geralmente, né, você recolhe aquele ISS como se fosse um IPTU. Inclusive o boleto é muito parecido com o do IPTU, só muda o ISS, já tem um valor fixo. O seu faturamento não vai repercutir nessa tributação. Então acaba sendo um benefício fiscal. Na verdade, o STJ entende que o ISS fixo é um benefício fiscal. E né?
E mesmo pelo regime geral, mas eu não sou beneficiário desse regime específico de alíquota fixa. Eu sou optando pelo regime geral. Sei lá, uma clínica médica que não se enquadre aí nos requisitos necessários a usufruir essa alíquota fixa. Ainda assim, a alíquota máxima do ISS, estabelecida na Lei Complementar 116, é de 5%. A mínima é de 2%, a máxima é de 5%. Então, assim, isso por si só já mostra, né, que a gente sai de 5%, vai para 26,5%, mas tem uma redução de 30% na alíquota geral. Mas se espera que se tenha um aumento na carga tributária do setor de serviços, e alguns argumentam, mas aí vão poder passar a utilizar de crédito das mercadorias que você adquire ali para a sua profissão. A gente não usa quase nada, né? Assim, né? Papel, impressora, internet. E já está sumindo, né? Inclusive. A advocacia usa muito intelecto. É o serviço. Assim, eu acredito que a gente vai... A não ser que a história do Simples, né? O Simples, ele foi mantido. É interessante, o Simples foi mantido. Eu não sei se eu posso falar aqui. O Ramon, vou falar o que você me fala. O Ramon participou das comissões lá em Brasília. Pode falar, que você pode falar tudo. Veja, é uma opinião científica, né? Ramon fala que o governo pretende acabar com o Simples lá na frente, não agora, né? Lá na frente. Aí o que a reforma tributária faz com o Simples Nacional, que é um dos pontos que poucas pessoas tocam, né? Hoje, como é que funciona? A gente tem um sistema chamado sistema de pacote, né? O que a doutrina usa? Você recolhe vários tributos de competências distintas, a lei federal, estado municipal, numa cota só, né? Lá no DAS, né? E aí, com a reforma tributária, continua essa possibilidade de opção, né, pelo Simples, mas a reforma traz uma novidade. Você pode recolher o IBS e a CBS por fora. A gente sai do sistema de pacote, que é um pacote só, e passa para o sistema de cesta, no qual passa a ser optativo você recolher o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem a substituir PIS e COFINS, por fora da cota única. Aí você pensa, qual seria a razão de você recolher por fora? Essa é a minha próxima pergunta. Qual é o ponto? O ponto é que tem algumas empresas do Simples Nacional que têm clientes que precisam desse crédito. Então, assim, na prática, para uma empresa que vai adquirir da empresa nacional, do Simples Nacional, pode ser que não seja vantajoso, porque se ela estiver recolhendo o IBS por dentro, o crédito que ela vai repassar vai ser praticamente inexistente, 2, alguma coisa. Sim. E ele recolhendo por fora, ele passa o crédito cheio. Então, a depender do perfil do cliente, olha que interessante. Tem o princípio da neutralidade, a tributação não pode ser levada em conta para a decisão de agentes econômicos, mas na prática, a depender do perfil do cliente, pode ser que você tenha que arcar conscientemente com a carga tributária maior para não perder o cliente. É esse tipo de situação que está acontecendo com o Simples Nacional. Qual a razão de você permitir o recolhimento por fora do IBS e CBS? Basicamente é essa, você poder repassar o crédito cheio. O crédito cheio tem clientes, adquirentes ali da mercadoria, do serviço, que só vão querer... Mas aí teria uma diferença de recolher dentro da alíquota e recolher fora? A alíquota em si é aquele percentual, porque o Simples seria um percentual dentro do todo, né? E cá seria a alíquota. Há uma diferença de valores no final? Não, no caso a alíquota vai ser como se fosse o regime geral mesmo, né? Os 26,5%, né, que se espera. Né? No caso, ele é recolhido por fora e os outros tributos vão continuar a ser recolhidos por dentro, né? Agora, lembrando, é uma opção, né? É uma opção dentro da opção, né? A opção pelo Simples, uma opção por recolher em apartado. E aí, eu acho que Ramon exagera quando fala que o Simples vai ser extinto, né? Mas assim, esse fator aí vai esvaziar um pouco e gera um pouco de receio, porque os empregos no Brasil são sustentados pelos serviços, né? A gente percebe que tanto o Simples, né, quanto essa história da tributação de serviços, a gente pensa, só vai afetar os ricos. Na verdade, pode afetar lá na ponta, né? Uma das maiores preocupações é essa questão da empregabilidade, né? De a gente acabar gerando desemprego pela questão tributária, né? Com certeza. E a gente divagou aqui já sobre alguns pontos, né? A gente passou pelo contexto, acho que de forma satisfatória, a gente já está em alguns pontos principais. E você falou do cashback e falou do Simples agora, né? Mas eu quero voltar aqui pro cashback rapidão, porque pra mim, a princípio, parece um negócio bonito, parece bom. Mas assim, você que tá mais por dentro, tem alguma pegadinha?
isso aí? Então, eu acredito que não. E está sendo, pelo que eu vi, está sendo levado a sério. Assim, né? Eles estão buscando amarrar e estão buscando dar eficácia. Quando eu falo da eficácia, como por exemplo, com a previsão de mecanismos para devolver automaticamente na fatura elétrica, de conta de energia elétrica, por exemplo. Né? E aí o resto vai depender muito da experiência prática, né? Na verdade que é uma coisa totalmente nova, né? Não tem como nem... Não tem precedente, né, para saber. A gente fica com aquele receio, o Brasil é conhecido pelas fraudes e tal, mas eu penso que vai ser muito similar com o que acontece com... Eu não sou previdenciarista, não entendo não, mas mais ou menos o que acontece com a questão das fraudes previdenciárias, né? Vai existir fraude, não tem como não deixar de existir, mas eu acho que não vai ser tão facilitada porque a reforma tributária ela tem um aspecto tecnológico, né? Ela tem essa pegada digital. Inclusive, né, um dos sistemas que está sendo criado pelo Banco Central em conjunto com a Receita Federal é o chamado split payment, né? O povo gosta dos termos estrangeiros, né? Split, né? Dividir, né? O pagamento, né? Então, assim, como é que a gente vai partilhar as receitas dos entes estaduais e dos entes municipais ali, que já que é compartilhada a competência? E se o IVA é dual, por que o IVA é dual? Porque a gente vai ter o IBS e vai ter a CBS, que continua a ser federal, né? Continua, quando eu falo continua é porque ela vem a substituir PIS e COFINS. Mas tá, você vai comprar uma mercadoria, vai ter o IBS e a CBS. Como é que você vai passar para a União e para os estados e municípios? Eles estão criando um sistema para permitir com que esse repasse seja automático ou de uma forma quase instantânea. É o chamado split payment. Você já vai dividir ali na fonte, que era um dos receios que os entes, principalmente estaduais e municipais, tinham por conta desse histórico que o Brasil tem de bloqueio de repasse. E tem lá às vezes situação, você está com uma irregularidade aqui e não bloqueia o repasse. Aqui não é repasse da partilha das receitas tributárias, aqui é receita própria. Então, assim, você não pode ter nenhum entrave. Aí eles criaram, né, esse mecanismo aí do split payment, né, no caso. Não é que vai para a União repassar para os municípios. Isso, para não ficar vassalo da União. Né? A ideia é evitar que os... Na verdade, a reforma tributária, vamos ser sinceros, ela acaba escancarando. Como o Brasil é uma federação artificial, né? Assim, a gente tem uma federação quase que institucional, né? Tem lá as capitanias hereditárias que viraram a federação. E no final das contas, né, a gente sabe que quem manda é a União, né? É uma federação bem atípica, né? Mas a reforma tributária acaba mostrando isso, né? Mostrando o quanto, né, principalmente os municípios, né? O município tem gente que defende que não é nem ente federativo, mas está lá na Constituição, né? Enfim. Ô Felipe, eu sei que a reforma ela é muito ampla e ela tem, né, vários pontos aí, mas conseguiria aí trazer assim, sei lá, as três principais mudanças assim, o IBS, CBS, o imposto seletivo, né, que é o tal do imposto do pecado, que, como está dizendo, né, a princípio visava, na verdade, tecnicamente o objetivo dele é tributar mais fortemente bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só que no projeto já tem ali tributação de minério, de ferro, de petróleo. Tudo bem, poluente, não tem problema nenhum. Aí eles já estão tentando alcançar outros universos, alguns pontos de exportação. E qual o problema do imposto seletivo, do imposto do pecado? Eu até estava ouvindo o professor Roque Carrasa, que não estava dizendo, né, numa palestra, ele estava dizendo o seguinte: olha, o imposto seletivo ele acaba, de certa forma, colidindo com o princípio da capacidade contributiva, porque, veja, a gente está aí no PLP da reforma, tem dizendo lá que bebidas açucaradas serão taxadas pelo imposto seletivo. Aí Carrasa perguntava: e quem é que bebe bebida açucarada? A população mais carente. Aí ele fazia outra reflexão: os fumígenos, cigarro e tal. Quem é que geralmente consome cigarro? A população mais carente, que não tem aquele acesso à informação. Ele fez uma análise, isso aqui são dois exemplos que eu lembro aqui, mas ele fez uma apanhada assim: o carro que não polui. Quem é que tem condições de ter um carro que não polui? Então, assim, como é que você vai compatibilizar essa questão da luta, né, contra os bens e serviços nocivos ao meio ambiente e à saúde, com o fato de que muitas vezes quem consome, né, esses produtos é a população mais carente. Então, assim, são algumas arestas que a gente não sabe como é que vai ficar. E no final das contas pode ser, porque no caso do imposto seletivo não tem cashback, né? O cashback é só para o IBS. Então, grandes fortunas, né? Como é que ficou?
Grandes fortunas não foi afetado. Não vai mexer. Grandes fortunas, na verdade, nunca foi criado, né? Tem lá a previsão constitucional, mas demanda a lei complementar. Sim. E até hoje não foi criado. E na verdade, assim, eu sou até contrário ao imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que as fortunas têm que ser tributadas, mas não mediante o IGF. Sim. Porque a experiência internacional mostra que onde se tentou estabelecer o imposto sobre grandes fortunas, o efeito foi reverso. O pessoal que tem muito dinheiro. Isso, e hoje em dia, então, né? Levou o dinheiro para outro país. Tem casos famosos daquele Brigitte Bardot, Gérard Depardieu na França. Sim, na França. A França instituiu lá no governo Mitterrand, começo dos anos 90 por aí, chamado Imposto de Solidariedade, que aí seria o equivalente. Foi o que aconteceu, vários franceses viraram cidadãos russos, cidadão belga, mudaram sua cidadania fiscal, seu domicílio fiscal, para poder pagar menos tributos. E hoje os países fazem assim, venha, pode vir. É aquele negócio, o efeito reverso. Ganha, mas não leva. Se você está tributando mais, mas você não vai levar aquele dinheiro. O certo mesmo seria mediante, por exemplo, ampliação da faixa da alíquota de imposto de renda para alcançar, né, altos salários, né? Por exemplo, não estou defendendo tributação, daqui a pouco o pessoal vai me xingar, mas tributação de dividendos é um ponto, né, que é falado. E lá no último artigo da reforma tributária, já tem esse prazo, por sinal, né? Tem dizendo assim, né? Em 180 dias, não estou lembrado quantos dias, que são 180 dias, já passou pela conta, né? Será encaminhada a reforma tributária da renda e patrimônio. A gente vai ter uma nova etapa, que aí vai alcançar a renda. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Já tem algumas alterações, vira e mexe tem algumas novidades, mas aí é a oportunidade, sem adentrar em política, mas talvez um governo de esquerda não aprove um IGF, mas pode, por exemplo, aprovar uma ampliação da faixa de alíquotas, pode aprovar a tributação de dividendos. Eu, pessoalmente, não quero não, mas... Eu não acho interessante, não. Eu não acho interessante, não. Por diversos motivos. O primeiro é realmente a fuga do dinheiro. Até mesmo por esses outros tributos, imposto de renda, né, tributação de dividendos, sim. O mercado de capitais, né, a Bolsa de Valores, você tem a Bolsa de Valores, você tem a internacional, e muita gente já foge da Bolsa de Valores nacional. A Bolsa já precificou isso, só o fato de existir a possibilidade de tributar dividendos, fundos imobiliários que têm dividendos isentos, as próprias ações pagadoras de dividendos tiveram o seu preço em queda nos últimos meses por conta desse receio da tributação dos dividendos. Só da possibilidade, né? Só pela possibilidade. Agora, do ponto de vista das pessoas jurídicas, das empresas, o que se fala é que no Brasil não tributa dividendo, os outros países tributam, mas nos outros países a tributação da pessoa jurídica é menor. Então acaba sendo elas por elas, né? Essa é a principal linha de defesa, de argumentação que os tributaristas usam. E acredito que seja verdade, né? Se você for pegar a tributação da pessoa jurídica, é uma coisa assim, né, pesada, né? Principalmente quando você entra na parte de contribuições, né? Uma das coisas que foi deixada de lado, né, que eu falei que era a reforma da renda, né, e da folha de salário. Uma das coisas que tem que ser olhada no aspecto social é a questão da folha de salário. A carga tributária incidente sobre a folha de salário é uma coisa absurda, né? Isso sem falar que vários empresários acabam deixando de pagar alguma coisa ali por não conseguir, né? Nem por má fé, o mérito de implemento do tributo mesmo. Sim, né? Você tem lá, a depender da empresa, você tem lá, além da contribuição previdenciária, tem contribuição de terceiros, enfim, contribuição até de iluminação pública na conta de energia que você paga. Você paga ali, né, o que pesa mesmo, assim, né, no bolso dos empresários, né? Não é apenas imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, mas talvez principalmente os tributos sobre a folha de salário, né? Que é uma coisa muito pesada, 20%, mas eu tô ali juntando tudo, acaba que... A gente faz muita empresa aqui, empresarial, e é o contexto de tudo, né? Quando você junta tudo aí, a coisa fica bem pesada. É duro. E assim, você falou que conhece alguns modelos internacionais que já foram aplicados aí o imposto sobre grandes fortunas. E aí eu queria que você me dissesse, ao longo dos seus estudos aí, se existe algum modelo que já existe. A pergunta seria diferente. Eu ia perguntar como seria para você um modelo ideal dentro do possível, né? Porque o ideal realmente talvez nem exista. Mas como seria assim um modelo que já existe e que você acha que aplicado no Brasil funcionaria muito bem?
em relação a patrimônio e renda, né? No caso, tributação de patrimônio e de renda. Vamos seguir. Porque o consumo acaba aqui, né, sendo, digamos assim, não mede tanto a capacidade, mede no sentido de você ter o poder de aquisição ali, né? Mas é igual para todo mundo, né? Vamos dizer assim, né? Não tem diferença em relação ao caráter pessoal de cada contribuinte. Mas, na verdade, não sou nem eu, né? O próprio Hugo de Brito Machado, Roca Rasa, eles apontam vários gargalos que se tem ali de eventos econômicos que poderiam ser tributados e não são, né? A gente tem, com o imposto seletivo acaba sendo esvaziado, mas a gente tem a previsão do chamado imposto residual, que é um imposto, isso já pré-reforma, isso já no texto originário a gente tem a previsão do imposto residual, que é um imposto de competência da União, que pode tributar novos fatos geradores, desde que não colida com aqueles que já estão ali traçados na Constituição. Ou seja, não pode ser um fato gerador de ICMS, de IPVA, de IPTU, e nunca foi criado. O imposto residual é um mecanismo possível. O imposto sobre grandes fortunas mas é aquela história, né? A experiência internacional mostrou que não foi profícuo e no Brasil, no final das contas, quem vai julgar lá, né, quem vai votar, são os parlamentares que acabam sendo os próprios tributados ali muitas vezes. Mas eu acredito, de fato, que a ampliação da faixa de alíquota do imposto de renda, né, a tributação desses gargalos que acabam escapando, né? Mas, por outro lado, a reforma tributária, ela diminui um pouco, não vou dizer acabar porque é impossível, mas ela diminui essa questão de você poder se usar de artifícios, né, porque a reforma tributária ela se utiliza da base ampla, bens e serviços, ela tributa o valor agregado. Então, hoje em dia a gente tem discussões como, por exemplo, isso aqui é um sorvete ou uma sobremesa? Isso aqui é um bombom ou é um waffle? Isso aqui é croques? É uma sandália ou é um sapato? Porque essa diferenciação vai implicar numa alíquota de 15% ou de 0%. A gente tem vários. A carne do hambúrguer que a gente consome aí nesses, sem citar nomes, a carne de hambúrguer que a gente consome, a depender da composição dela, já muda a tributação. Esse tipo de coisa, com a reforma tributária, vai ser extinta. Então, menos mal no sentido de você evitar uma concorrência desleal, né, dos grandes, que quem tem capacidade de fazer esse planejamento tributário são os grandes. Esse é um dos pontos, né, que a gente acredita que acaba, né, por diminuir, né, essas distorções sociais, né. Um outro ponto que a reforma tributária também... A gente poderia considerar isso aí o ponto positivo da reforma? Sim, um ponto positivo. Acaba com essas discussões eternas, de zonas cinzentas, até mesmo de qual tributo que incide. A gente tem situações... ICMS, o software é ICMS ou ISS? Produtos manipulados é ISS ou ICMS? É os dois, a depender. Olha que situação. Manipulado, se for sob encomenda, é ISS. Se for de prateleira lá, é ICMS. A gente tem esse tipo de situação que com a reforma resolve, né? Vai acabar, né? Assim, é o que se espera, né? E uma das coisas que também chama atenção para quem é processualista, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a reforma tributária ela traz uma nova hipótese de cabimento do recurso especial para o STJ, que é na situação de conflito entre os entes estaduais e municipais e o comitê gestor. Isso aí vai ser bom. Tá lá no artigo 105, lá tem uma nova linha que a gente vai ter um novo tipo de recurso especial que vai visar sanar conflito entre o comitê gestor do IBS e os entes federativos, né? E basicamente vai ser isso. Mas tem outros pontos também, do ponto de vista social, você mencionou aí, né? O IPVA era um reclame antigo que o IPVA deveria incidir sobre embarcações e aeronaves. O Supremo tinha jurisprudência pacífica, a DI 1600, dizendo que não pode se tributar o IPVA porque historicamente o IPVA incidia só sobre veículos terrestres, veio para substituir a antiga taxa rodoviária única, TRU, e aí era um reclame, jurisprudencialmente não colou, e eles conseguiram ampliar para abranger embarcações e aeronaves, só que traçaram algumas imunidades. Trator não pode ser, aeronave de piloto cadastrado, certificado, não pode, embarcação de pesca ou que se locomove por si só. Enfim, eles traçaram algumas imunidades, mas quer queira, quer não, já é uma neutralização. Por exemplo, quem tem o seu iate vai ter que pagar o IPVA ali, já é alguma justiça fiscal de certa forma, né?
Uma outra justiça fiscal, e é o imposto patrimonial, o IPVA, né? Não é sobre consumo. Uma outra alteração do imposto patrimonial, que também eu acho que tem um aspecto social, foi no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é o imposto de competência estadual, que incide sobre a transferência gratuita, seja inter-vivos ou causa-mortes. Isso aí você falou bem, aula, Tá lembrado, né? lembrado. E aí o que acontece? Hoje, a gente tem guerra fiscal do ITCMD. Hoje. As empresas se planejam e vão registrar na junta comercial do Estado do Amazonas, porque o Estado do Amazonas tem lá uma alíquota de 2% para transferência por doação de cotas societárias. Sim. O Estado de Sergipe tem uma previsão de que a doação de cotas societárias tem uma alíquota específica de 3%. Então, assim, a depender, se você deixar para pagar pós-morte, você vai pagar 8%. Mas se você constituir uma holding patrimonial e transferir em vida, você vai pagar 3%. Até o deputado falou, a gente teve que fazer essa lei. A gente teve que criar essa lei, porque os estados estão aí baixando as suas alíquotas. Foi até em resposta a essa questão do Amazonas. O pessoal tinha patrimônio todo em outros estados, ia lá registrar na Jussese e fazia o inventário lá. A reforma tributária vai lá e fala, olha, o ITCMD vai ser devido no local onde o finado era residente ou domiciliado. Ah, mas se tinha um ou dois domicílios, ela traz a solução. Hoje a regra vai ser onde ele era domiciliado. Acaba com essa guerra fiscal e, por outro lado, do ponto de vista da justiça social, estabelece a obrigatoriedade de alíquotas progressivas. Porque como é que é hoje? O Supremo fala lá, pode ser progressivo. O Estado de Sergipe vai adotar a alíquota progressiva. Começa lá, tem uma faixa de isenção, vai 3, 4, 5, 6, vai até 8, né? Que é a alíquota máxima. O Estado de São Paulo tem uma alíquota fixa de 4%. O Estado do Amazonas é uma situação de 2%. Aí fica nessa discrepância, né? E aí o que a reforma faz? Agora a progressividade vai ser obrigatória. Todos os estados vão ter a obrigação de estabelecer a progressividade. Quer queira que não, ajuda, né, a aplicar a questão social ali, porque doações e heranças que são menores vão ser tributadas de uma forma menos gravosa. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem uma alíquota fixa de 4%. O cara que recebe uma herança ou uma doação, sei lá, de 100 mil, vai pagar o mesmo imposto de um cara que recebe 1 milhão. Isso é justo? Não é, né? Então, basicamente foram essas alterações. A gente teve uma alteração na contribuição de iluminação pública, que hoje a gente tem a previsão de que essa contribuição visa custear o serviço de iluminação pública, e com a reforma tributária ela foi ampliada. A hipótese de incidência foi ampliada para custear também os sistemas de monitoramento de segurança pública, né? Agora, a contribuição municipal também, né, visa remunerar esse serviço de sistema de monitoramento e segurança pública. Aí, não tenho dúvidas que você vai perceber vários municípios por aí, de repente, instalando sistemas de segurança por uma questão tributária, né? E o IPTU teve uma pequena alteração, que foi a possibilidade de o Poder Executivo atualizar a base por meio de decreto, que era um reclame dos municípios, né, que tinha aquela amarração, por conta da velocidade do mercado, né? Mas é isso, né? No geral, né, são raros os impostos que não foram tocados, o ITBI, ITR, né? Mas no geral todos acabam sendo mexidos em algum ponto. Mas o que vai ser, digamos assim, a disrupção, né, vai ser com ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, né? Eu acredito que vai ser assim, não é a reforma tributária ideal, mas é aquela história, vai simplificar, a ideia é ter uma legislação única, e não 27 estados legislando e 5.568 municípios legislando, vai ser uma legislação única. Então isso daí por si só já tende, né, a simplificar, né? E tanto é que a reforma tributária, uma das coisas, né, eu me empolgo falando da reforma tributária, desculpa, vamos lá, mas veja, a reforma tributária, ela traz 5 novos princípios constitucionais tributários. Eu sempre esqueço um, mas a reforma tributária, além dos que já existiam, estabeleceu lá, né, como princípio geral, quando fala geral, aplicado a todos os tributos, né, justiça fiscal, defesa do meio ambiente, simplicidade, cooperação. E eu sempre esqueço o quinto. Tranquilo. Olha, depois da aula que você deu aqui, você pode esquecer uma vontade aí. Então, assim, a ideia é a seguinte, né? Eu acredito que os contribuintes acabam, né, digamos assim, ficando um pouco mais protegidos, né? Porque tem novos princípios gerais, e tem um princípio específico do IBS, que é da neutralidade e da vedação à regressividade. O que é que significa isso?
o Constituinte Reformador, a reforma tributária, ela coloca lá que nenhuma lei, né, não fala com essas palavras, mas diz assim, nenhuma lei poderá tornar a tributação regressiva. O que é que isso significa? Não pode ter nenhuma lei tributária que implique, né, na reversão da lógica da capacidade contributiva, para quem ganha menos pagar mais. O que está hoje não pode piorar, em outras palavras. Né? Sim, então, isso é algo muito positivo também. Né? Na verdade, assim, o que vai ser decisivo para o sucesso da reforma tributária é esse bendito projeto de lei complementar que está em curso lá no Congresso, né? E tem muita discussão, e para quem gosta do contencioso, só para se ter ideia, né, tem um tributarista famoso também, Elenilson Cunha. Ele fala lá que a reforma tributária, a lei regulamentadora, já é inconstitucional, já na previsão do fato gerador do IBS, porque diz que é tão genérico o fato gerador do IBS, sim, que não cumpre aquele requisito da tipicidade cerrada que tem que ter, você tem que saber. Como assim? É tudo? Tudo como? Tudo o quê? Tudo é muita coisa. Tudo como? A operação imobiliária, por exemplo, vai ser afetada, né, junto com o ITBI ali, ele vai ter, assim, eu acredito que os próximos 10 anos, como você estava falando, vai ser muito, digamos assim, de muitas emoções. Né? Não preciso ter bola de cristal para perceber a gente percebe isso, por isso que eu gosto dos congressos, a gente fica escutando, né, das cabeças pensantes, de quem fez lá, de quem participou do texto, e anotando, isso aqui, esse ponto aqui, né? Mas assim, o que a gente vê é que se uma das ideias era acabar, né, diminuir o contencioso, eu não sei se nesse sentido a reforma vai ser. Pelo menos nesses 10 anos aí eu enxergo, na verdade, um aumento. Se a gente for falar de competência aqui, conflito de competência, vai ser uma doideira. Até assentar, né? Vai ser uma doideira. E tem um lado bom também, né? Como a reforma está vindo aí, quem tinha medo de buscar a recuperação do tributo pago indevidamente, agora é a hora, né? Porque depois ali já o novo tributo, esses vão ser extintos. Sim. Também tem isso, né? Muita gente que tinha receio de brigar com o fisco, de discutir algumas coisas, agora está passando a ter, por conta da iminência da reforma, né? É isso aí. Divagamos sobre muita coisa da reforma aqui. Hoje sou eu. Está satisfeito? Estou satisfeito. A gente vai se encaminhando aqui, eu acho, para o final. A gente pontuou muita coisa da reforma. Eu pelo menos gostei bastante, porque deu uma esclarecida para mim. Eu confesso que eu fiquei preso na competência compartilhada. No comitê gestor lá. E que bom que você ficou preso nisso. A doutrina se apega a isso para dizer que a reforma é inconstitucional. Como é que você tem um tributo de competência compartilhada? Qual é o principal fator de uma autonomia de um ente federativo? Sim. Autonomia financeira, de você poder instituir e cobrar os seus tributos. Você vai ficar dependente adstrito a um comitê, enfim, que não está ali na sua esfera local, né, vamos dizer assim, né? É uma coisa totalmente inédita. Até para determinar diretrizes, né? Pontos, como é que seriam, por exemplo, os refis, né? Vai ter que ser agora como acontece com o Simples, de cima para baixo. Vai ter que ser deliberado ali em Brasília. Entendeu? Assim, e aí muitas vezes o estado de Sergipe, a realidade é totalmente diferente do estado da Bahia, de São Paulo, enfim. Eu fiquei preso nisso. A minha preocupação assim, se resume muito. E a representatividade lá no comitê gestor, eu não sei exatamente como é que é o critério, mas assim, leva em conta a população. Deve ser proporcional. Tem uma proporção regional, mas também leva em conta o peso do voto dos locais mais povoados é maior. E aí as diretrizes traçadas vão ser sempre direcionadas aos que têm maior representação, enfim. O que eles fizeram para dizer que os estados e municípios ainda têm a sua autonomia foi o seguinte: olha, a gente vai ter uma alíquota de referência, e aí, além dessa alíquota de referências, vocês vão ter a possibilidade de ter uma alíquota, que eu diria que é uma alíquota adicional, né? Ou reduzir também. Sim. Aí a pessoa, vai ter guerra fiscal. Vai ter guerra fiscal. Aí o argumento que eles usam, o contra-argumento, na verdade não vai ter mais guerra fiscal, porque agora a tributação toda vai se concentrar no destino. Não vai ter mais essa discussão de origem e destino. Sim. Uma parte cabe para uma, outra para outra. Vai ser tudo concentrado no destino, né? Então, assim, a expectativa é que a guerra fiscal seja ceifada por conta
dessa decisão de tributar apenas no destino. Mas eu ouvi uma tributarista, você está dizendo não, aí tem uma tributarista que esqueci o nome dela, Lina Sandin. Ela estava dizendo, eu tenho medo dessa história de concentrar tudo no destino, porque a gente historicamente concentrou tudo na origem e o que foi que deu? Guerra fiscal. Eu acho que a gente está exagerando em concentrar tudo no destino. Ela disse que em algum Lina momento... representou meu pensamento aí. Acho que exagerado, né? Poderia ter algumas neutralizações, mas o fato é que a aprovação é que agora é tudo no destino, né? Facilita para os contadores e tal, mas vamos ver como é que vai ser aí, se vai ter alguma forma de guerra fiscal, né? Eu entendo que a reforma ela é extremamente necessária, né? Não estudei a fundo a reforma, mas os parâmetros aqui tem que se pensar cada vez mais, e aí a turma que pensa lá, né, que construiu o texto, né, os doutrinadores que fazem esse papel, tem que estar muito atento mesmo a tudo isso. Isso aí. Então, é isso, vamos caminhando pro final, né? Final, né? Estou satisfeito também. Que bom. Você não perguntou, mas eu digo. E aí, vamos pro recado final então? Vamos lá, diga aí o recado final. Deixa um recadinho pra galera aí, Felipe, pra essa câmera aqui. Rapidão, prometendo aqui, viu, Felipe, você retornar aqui antes dessa reforma. Da regulamentação. Antes da regulamentação aí, antes de ser votada lá, porque a gente sabe que esse caminho aqui vão acontecendo muitas mudanças. No Congresso tudo pode ser, né? É isso aí. Já está com esse compromisso, viu, de retornar. Fechado. Massa. Agradecer pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, digamos assim, deixando algo para a posteridade, já que fica gravado, né? Eu acredito que eu vou até indicar para os alunos, para que eles possam ter todo mundo tem que assistir, pelo menos as noções gerais da reforma tributária, entre outras questões. E é isso, né? Eu também já tive um podcast. Eu sou entusiasta porque a gente acaba aprendendo, né, trocando ideias. É um ambiente que é muito democrático do ponto de vista assim, né, da informação, né, do crescimento intelectual, profissional, e eu vejo que vocês têm feito um trabalho de destaque aí, com nomes de destaque que já passaram por aqui, já percebi, e fico feliz por, né, estar aqui nesse episódio e deixar aí uma marca tributária aí, que é essa a minha paixão. Como contribuinte aí. Como contribuinte, deixa pra lá. Que a Receita é aqui perto, então deixa. Mas se tô brincando, falar da Receita Federal, né? Uma das coisas que eu tinha muito aquele receio da Receita, né? Aquele medo. E a Receita Federal, depois que a gente vai conhecendo o pessoal que trabalha lá, você vai, né, mudando de ideia. Assim. Claro que isso não existe em todo qualquer lugar, mas os auditores daqui, Malton, o delegado Edson Fiel, o André, são todos hiper acessíveis, pessoas simples, assim, não são autoridades fiscais, mas são muito simples. E a Receita Federal, por sinal, né, só para encerrar, eu sei que já estamos no final, criou agora um programa que chama Confia, que é justamente para quebrar essa barreira. Sim. Que o cidadão tem de a Receita Federal, meu Deus, tem mais medo da Receita do que da polícia, às vezes. É porque é o leão, né? E aí eles instituíram um programa agora, chama Confia, que são 3 anéis, assim, um central maior e 2 menores representando a sociedade e um contribuinte, alguma coisa nesse sentido. Justamente para quebrar essa barreira, para chamar o contribuinte para se usar de práticas de compliance, de conformidade, né? Sim, e aí, na verdade, assim, a tributação, né, uma das coisas que a gente não falou aqui, depois da transação tributária federal em 2020 para cá, a gente tem percebido que não só a Receita, como as fazendas públicas como um todo, tem partido muito mais para uma atitude amigável com o contribuinte, de buscar negociar, de evitar o litígio, porque a gente percebeu que o contencioso não deu certo no Brasil. Então, até peço desculpa por ter falado mais. É isso aí. Tá. Aqui a palavra é sua. O advogado tributarista no futuro ele vai ter que ser bom em diplomacia, porque a gente vai ter algumas situações que ele vai precisar negociar. Negócio jurídico processual é casável com transação tributária, né? A gente percebe que a gente está partindo muito mais para essa parte consensual do que para o contencioso, né? Interessante. A gente conversou sobre isso essa semana, não foi? Foi. Interessante. Que bom. Beleza. E é isso, agradecer a presença e uma próxima aí. Gostaria de agradecer também a presença, foi bem bacana o papo. Foi bom. Né? O papo representa a aula dele, já falei. Que massa. A aula dele é isso aí.
Então, pessoal, muito obrigado aí por estar com a gente. Não esqueça de, se você ficou aqui até o final, né? Como é que você fala, Gabriel? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Boa. Siga no Instagram, @JusLocosCast. Isso. Siga lá do Dr. Luciano no Instagram. Vieira Luciano _N. Siga também lá no outro Instagram que você tem. Você tem que falar desse Instagram também, que é massa. Qual é? Qual é o outro Instagram que você tem? Do escritório Não, tem vários. Homens que constelam também. Como é o arroba? Você sabe de cabeça? @Homens que constelam. Tudo junto? É. Tem nada separando não, né? Não, que eu lembro não. Mas vá dizendo o seu aí. Vá dizendo o seu que eu vou olhar. Gabriel NASSC. Sigam lá Felipe também, @Felipe_tributarista, certo? Isso. Pronto. Obrigado. Se você quiser informação, ele tá sempre postando story lá que tá indo no fórum, mas ele também posta informação. Então se você quiser saber mais um pouquinho sobre o direito tributário, como é que vai impactar na sua vida, siga lá ele também. Homens _que constela. Eu sabia. Valeu, galera. Um pessoal. abraço. Tamo junto, viu?